Boa noite. É um prazer tê-lo, cada um nessa igreja, essa igrejinha de Deus, e que a felicidade divina dos céus possa transformar cada manhã, a cada entardecer as vossas vidas. O maior desejo de Deus para os seres humanos não é dar um carro a você, uma casa a você, dar a sua saúde, dar uma visão perfeita. Não, isso não é a maior vontade de Deus. A maior vontade de Deus é você pode falar com Ele, é que você possa falar com Ele, é que você se aproxime dEle, é que você entregue a sua vida a Ele, é que você participe mais no dia com Ele. Esta é a virtude. E hoje nós estamos praticamente iniciando. É para ser 10 dias de oração, mas como hoje é oração, 11 dias de oração. E amanhã, os céus terão uma festa grande, porque amanhã haverá batismo. E quando há um batismo, a Bíblia diz que há uma manifestação gloriosa de uma festa no céu. Porque uma pessoa está se doando a permanecer o resto da vida ao lado de Cristo. Então a maior virtude de um ser humano hoje é falar com Deus, é sentir Deus ao seu lado. Essa é a maior alegria de Deus, é que você permita que Ele seja o amigo íntimo, o amigo que compartilha as necessidades, as tristezas, as angústias, os desejos, os problemas e as alegrias. Esse é o maior desejo. A Bíblia, ela diz que Enoque era um amigo íntimo de Deus. E por ser um amigo íntimo de Deus, Deus disse, não, tá bom, você precisa parar por aqui nessa terra. Vem comigo. Vamos conversar até o céu. E assim Deus o levou, não morto, mas em vida. O maior privilégio que uma pessoa tem é falar com Deus. Você já ouviu a voz de Deus soando em seu ouvido? A Bíblia está repleta de mensagens de homens que especialmente ouviram a voz de Deus, sentiram a presença de Deus, estavam ao lado de Deus. Mas isso não acontece por acaso, de maneira alguma. Se eu ando relaxadamente a minha vida, a minha vidinha velha, jamais eu vou ouvir a vontade de Deus. Se eu não leio a Bíblia, se eu não gosto de vir à igreja, se eu não oro pela manhã, pela tarde, pela noite, jamais eu vou ouvir a voz de Deus. E aí o título tem, você pode falar com Deus a qualquer momento da sua vida, seja de manhã, de tarde, de noite. E para falar com Deus, você não precisa de motivo. Não precisa acontecer um problema na sua vida para falar com Deus. Não precisa passar necessidades. Não precisa passar por angústia para falar com Deus. Infelizmente, hoje, as pessoas só falam com Deus quando ocorrem problemas na vida. E aí as pessoas agora choram, se lamentam, buscam, procuram e começam a pedir a Deus. E muitas vezes os resultados não são muito satisfatórios. E quando Deus permite que os resultados sejam bons, aí as pessoas ficam felizes. Mas ao passo que amanhã abandona. É necessário que você precisa, eu preciso, nós precisamos, as pessoas precisam falar com Deus. Falar com Deus é o momento mais alegre que as pessoas devem ter. Se você não estiver fazendo nada, fale com Deus. Esse é o desejo. A Bíblia, ela fala que Deus fica feliz quando se aproxima o ser humano para falar com Ele. E a Bíblia, ela dá uma nota especial que quando Deus está no seu trono ali, no centro da cadeira, e quando uma pessoa começa a orar, falar com sinceridade, Ele se levanta do seu trono, caminha e olha para a terra e diz, filho, fala, e eu te escuto. Essa é a vontade de Deus sempre. Agora, Deus, Ele não vai entender a sua oração se você não falar com sinceridade, se você não desejar falar com Ele.
Um dos maiores inventos, passa aí, um dos maiores inventos que hoje os seres humanos inventaram é o telefone. E sem dúvida jamais houve um invento maior. Porque através de um celular, de um telefone, você liga do outro lado do mundo e escuta outra voz, diz: alô? Oi, eu sou João. Oi, João, como é que tá? Tudo bem? Como vai a sua vida, sua mãe, seu pai? E do outro lado ele disse: eu estou bem. A comunicação que existe entre um ao outro. Esse foi um dos maiores inventos que o homem, permitido por Deus, foi inventado. E o telefone, ele não parou por ali, ele teve uma superação maior. Porque a Bíblia diz que quando eu oro, eu falo com Deus. E Deus se aproxima. Mas quando a minha oração não está sincera, eu não posso ver. Existem alguns telefones que não permitem de maneira alguma ver outra pessoa do outro lado, como videoconferência ou videochamada. Quando você ora com sinceridade, ao clicar do outro lado, você vê o seu amigo do outro lado, a sua namorada, o seu pai, a sua mãe, a pessoa que está do outro lado, seja o seu gerente, as pessoas que querem fazer negócio com você. A oração é isso, é ligar o telefone, que é chamado a boca, o pensamento, e lança via satélite. E Deus ouvirá a tua oração. A Bíblia, você não precisa abrir agora, que já vamos ver. A Bíblia diz assim, no Salmo 117, versículo 19, diz: então clamaram ao Senhor a sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Quando nós, quando eu, quando o povo, quando a população, ele clama ao Senhor, ele chora aos pés do Senhor, ele pede ao Senhor, na angústia, ele ouve. Geralmente as orações mais sinceras são aquelas que vêm do fundo do coração, quando vem a tristeza dos pensamentos, a lágrima que rola do rosto, os sofrimentos que abalam a estrutura humana. Por quê? Porque o coração está aberto, lavado, está triste. E aí eu não me preocupo com o carro, a prestação do carro, não me preocupo com a água, com a luz, eu não me preocupo com nada, porque o meu coração está quebrado, está contrito, está triste, está desanimado, e eu só penso em uma só pessoa: Deus, Deus, Deus. E o meu pensamento me ajuda, me socorre, me protege, me fortalece, me dá força. E é isso que nós devemos fazer. Agora, não só na angústia, não só na tristeza, não só nas dificuldades, mas sim nos momentos belos da nossa vida, nos momentos maravilhosos, nos momentos alegres, nos momentos que Deus permite que nós passamos. Quantas vezes você está feliz, sorrindo, alegre, e diz assim: sai para lá, Deus, isso não tem lugar para você. Na hora da pizza, na hora do chá, dos amigos, das amigas, na hora do amor. E eu fiquei intrigado agora, essa semana. Uma mulher influenciadora, ela foi criticada na rede social, com seu marido. Porque ela botou a seguinte frase assim, estampada. E milhares de seguidores dela e outras pessoas ficaram intrigadas. Que toda vida que ela entra no quarto dela para fazer sexo com o marido dela, ela liga o som de louvores, músicas evangélicas, que apesar que ela não é, e faz o ato do amor com seu marido. E aí a internet bombou sobre a sua vida. E perguntaram: olha, você não tem vergonha porque faz isso? E ela disse: não, porque o ato do amor precisa estar Deus presente. Se Deus não estiver presente, quem estará? Ela disse: quem estará? O diabo? Vai ser parte do relacionamento entre meu e o meu esposo? Não, é Deus.
Nós devemos colocar Deus em tudo na nossa vida. Deus é o nosso Deus. E Ele precisa, cada dia, que nós viemos ter uma comunicação direta com Ele. Se nós não ligarmos o telefone, jamais Ele vai ouvir a nossa voz. E digo mais, não precisa de Wi-Fi, não precisa de compartilhamento sobre o roteador, não precisa botar crédito, não precisa de internet, só precisamente você ligar a sua mente. Senhor, escuta-me. E Ele está pronto para ouvir a tua voz. Olha, passa aí, por favor. Depois do telefone veio o quê? A internet, o e-mail, os avanços tecnológicos, da ciência. Mesmo assim, falando ao telefone, ainda continua sendo algo muito importante e especial para a nossa vida. Sem dúvida, é muito especial. Falar com Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Se nós não abrirmos os nossos sentimentos para falar com Deus, quem falará por nós? Quem estará conosco? Precisamos abrir. E nesta semana de oração, que são 10 dias, iremos ver temas especiais que nos permitirá cada dia mais ter alegria com o nosso Mestre e Senhor. Mas precisam primeiramente acreditar que o Espírito Santo de Deus está aqui. E é Ele, com gemidos inexprimíveis, que fala por nós. Porque eu não sei pedir. Eu não sei pedir. E Ele, com seu amor, Ele leva as suas orações até o céu e roga diante de Jesus e diante do Pai e diz: ajuda teu filho. Deus, Ele quer sempre dar o que é melhor. Se nós não estivermos ligados com a internet celestial, estaremos ligados com a internet humana. Pode passar aí. Você já pensou? Pode passar, né? Vai estar aí. Você já pensou em fazer uma ligação para o outro lado do universo? Uma ligação assim seria muito cara. Hoje vamos estudar sobre o telefonema sem fio, uma ligação grátis, direta, que Deus atende, mesmo você não tendo crédito. Você sabia que muitas vezes a oração que você faz, às vezes você pode não ter crédito? E a Bíblia relata sobre isso. Você ora, mas não é atendida, porque falta crédito. Faltou crédito. Você sabia disso? A Bíblia diz que aquele que deixa de obedecer à sua lei, rejeita a lei de Deus, até a sua oração é abominável. E quando é abominável, ela não é atendida. Ela é escrita, mas não é respondida. E no processo de Deus tem 3 formas. Ele diz: filho, eu te dou, filho, eu não posso te dar. Filho, o quê? Espere mais um pouco. E eu vendo uma jovem pregando sobre a oração, eu nunca tinha jamais pensado nisso. Nunca jamais tinha pensado nisso. Porque muitas vezes Deus não dá o que nós pedimos. Por quê? E ela respondendo, ela diz: porque Deus tem caráter. Caráter. Jesus tem caráter. O Espírito Santo tem caráter. E ela deu o seguinte exemplo, que para mim foi o mais convincente de toda a minha história que eu aceitei a Jesus. Quando a pessoa pede a Deus: Senhor, me dá isso. Aí o caráter de Deus diz: pronto, minha filha, eu te dou. Vamos dar um exemplo. Senhor, me dê uma cadeira. E pelo caráter de Deus, a cadeira não ofende ninguém. E Ele dá. E a pessoa diz: Senhor, me dê um vestido. Aí, pelo caráter de Deus, o vestido jamais pode
ofendeu o caráter de Deus. Vai lá e ele entrega. Mas diz: Senhor, me dá a morte de fulano de tal. E o caráter de Deus não é de matar, de ferir, de maltratar. Aí Deus diz: filho, não posso te dar. Deus, Ele quer dar a todos aqueles que pedem, mas que pedem com sabedoria, com inteligência, que sejam para você ou para o próximo, sem ofender nem o céu, nem você, e nem aquele que está ao seu lado, que chamamos de próximo. Porque a Bíblia diz: amai ao próximo como a ti mesmo. A oração de maneira alguma pode invalidar os planos de Deus. Eu posso até dizer, no momento da minha ira, da minha raiva, eu vou até dizer: Senhor, mate aquela pessoa, porque eu estou com ódio dela, com raiva dela, eu já não aguento mais ela. Mas Deus ouviu a minha oração. Deus disse: não posso fazer isso, meu filho. Quantas vezes você pensou isso? Pela raiva, pela ira, pelo ódio, você diz: mate. Mas essa não é a oração correta. Não é de maneira alguma correta. Passa aí, por favor. E tem uma pergunta: o que os discípulos pediram a Jesus? Lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. O que os discípulos pediram a Jesus? E aí está aí a resposta. E concedeu-os que, estando ele a orar num certo lugar, a Bíblia diz que é Getsêmen, quando acabou-lhes, disse-lhes um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí eu faço uma pergunta: você ora? Você aprendeu a orar? Como você ora? Você não precisa responder para mim, isso é uma reflexão. Como você ora? Você ora exigindo a Deus que lhe dê isso? Isso não é oração. Você ora pedindo a Deus que tem que dar, e que se Ele não dá, você não vem à igreja, você não lê a Bíblia. Isso não é oração. Orar é abrir o coração a Deus como amigo. Orar é permitir de que exista uma conversa agradável entre você e Deus. Quando eu chego para uma pessoa, eu brigo, não é uma conversa agradável. Quando eu reclamo com ele, não é uma conversa agradável. Mas quando a gente conversa, e essa conversa se torna uma conversa agradável, alegre, isso é uma conversa boa. Para conversar com Deus, a Bíblia diz: precisamos orar. Orar é abrir o coração a Deus. E o que eu devo falar? Das minhas alegrias, das minhas tristezas, dos meus pedir conselhos, deixar que Ele fale por nós, e Ele nos direcione no melhor caminho que nós podemos andar. É Ele que indica. É através da oração que Ele indica em que caminho devemos andar. Orar. E a Ellen White diz que a oração é a chave das mãos dos irmãos da fé, aonde abre os celeiros do céu, aonde tem os maiores recursos da onipotência. Por isso que eu preciso orar. Eu devo pedir o que é conveniente, o que é convincente a Deus, o que é necessário para nós, o que é necessário de bom para o próximo. Quando uma pessoa ora, algo acontece. E quando acontece, isso chama de milagre. Milagres não se explicam, apenas aceita. E quando o crente se ajoelha e ora, ele baixa o céu até você. Ele se torna na mesma potência de Deus, porque se tornamos semelhante a Ele. Porque a oração traz a alegria do céu para você. E traz um momento feliz. Agora, sem oração, de maneira alguma. E os discípulos, sabendo que a oração era bom, porque Jesus tinha um íntimo relacionamento com Deus todos os dias.
E a Bíblia não diz isso, mas a nossa profeta Ellen G. White, ela disse que antes que o sol viesse a nascer, de maneira alguma o sol envergonhou Jesus, porque ele já estava de joelho falando com um Deus Todo-Poderoso e pedindo sabedoria para a sua caminhada até a cruz do Calvário. Quando nós, como seres humanos falhos e fracos como somos, antes de o sol bater a nossa face, deveremos falar com Deus. Por isso que tem um hino muito bonito, diz que falar com Deus é o que eu preciso. É a nossa necessidade. Paulo, ele disse que devemos orar sem cessar. Porque orar sem cessar é a dependência dos seres humanos, porque ele precisa todo dia se alimentar de Deus. Sem oração nós não somos nada. Podemos até casar sem oração. Podemos até ter filhos sem oração. Podemos até comprar uma casa sem oração, um carro sem oração. Mas a oração, ela precisa ser um relacionamento entre eu e Deus, entre Deus e você, entre nós e o nosso Criador. A oração. Passa aí, por favor. Em nome de quem devemos orar? Então não existe outro. A Bíblia relata, João 14:13, em tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Muitas vezes a gente pedimos algo em nome de outras pessoas. Mas pedimos, que eu já vi várias pessoas, meu padrinho, Padre Cício, mande chuva do céu. Padrinho, Padre Cício não dá chuva, a não ser o Deus que é o dono da chuva. Nossa Senhora da Aparecida, ela não faz aparecer algo que você perdeu. Quem conhece todos os segredos da terra é Deus. E semana retrasada eu vi uma jovem adventista do sétimo dia que perdeu algo que passou o dia todinho. E ela estava com a cabeça doida. Ela disse, eu já procurei todo canto. Eu disse, procurei fulano de tal. Você perdeu onde? Você quis isso e aquele. Aí ela lembrou, tem uma mandiga aí que é muito bonita, que as pessoas dizem que dá certo. E disse, São Longuinho, faça que apareça isso para mim. Você sabia que aconteceu e apareceu? Depois ela me encontrou comigo e disse, irmão, eu encontrei, só foi dar os 3 pulinhos. Mas não vá nessa crendice não. É Deus que faz acontecer pela necessidade. As pessoas pedem chuva, Padre Cício. Deus manda a chuva, não porque Padre Cício mandou, mas porque viu a necessidade de mandar a chuva. Deus é o Deus poderoso. Então, eu devo pedir em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, em nome de Jesus, que é o Criador dessa terra, que é o nosso Criador, que é o nosso irmão, é o nosso amigo. Porque a Bíblia relata que, sem mim, nada podeis fazer. E quando você pedir em nome de Jesus, Jesus pede o Pai e você é glorificado no Filho. Porque eu devo pedir em nome de Jesus. Pode passar aí, por favor. Diz aqui, devemos orar pedindo que seja feita a vontade de quem? Mateus 6,10 diz, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tudo que eu venho a pedir conforme a vontade de Deus. Porque eu não sou tão grande como Deus. E nem sou dono de Deus, nem dono do universo. Só Ele pode ter a honra, a glória e o louvor. E é no nome de Jesus. Então eu devo pedir a quem? A Deus. A Bíblia relata que eu devo pedir quem? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É através da vontade de Deus.
Quando houve um tempo aí, eu nunca tive carro, né? E aí, quando eu tive os primeiros filhos, e ali eu dizia assim, olha, eu vou ter um carro. Eu pegava 3 filhos, ia lá para a lagoa, e a gente brincava. Esse é meu, esse é meu, esse é meu. E a gente brincava assim. E eu disse, olha, um dia eu vou comprar um carro. Eu disse para os meninos. E eles começaram a brincar. Aí eu disse, eu acredito, em nome de Jesus eu vou ter. Pedi em nome de Jesus, e até um dia aconteceu. Eu era chefe de uma grande empresa, e aí, sem eu pedir a Jesus e Deus, e eu disse que seja feita a tua vontade, Senhor. Que seja a tua vontade. E aí, sem querer, um irmão disse assim, ligou para mim e disse, olha, eu estou me desfazendo do meu carro, se tu quiser assumir as parcelas, tu vai me dar tanto e assume as parcelas. E eu disse, está feito. Eu não precisei ir na concessionária, não precisei pegar documento, e eu fui só pegar o carro, dar um dinheiro para ela e continuei pagando. E eu disse, agora, como é que eu vou pagar? Apesar de que eu ganhava bem, trabalhar numa empresa, era uma empresa muito grande, eu era um alto funcionário, tinha uma empresa por fora, e ao mesmo tempo eu tinha outra empresazinha vendendo perfumes, eu vendia perfumes, tinha 7 vendedores vendendo para mim. E eu disse, não vai dar certo. E Deus começou a trabalhar e começou a mandar clientes sem nem eu vender nada. E só os vendedores vendiam. E aí foi que eu paguei o carro sem mexer na minha renda que eu ganhava, sem mexer no outra renda que eu tinha, mas foi só com venda de perfume. Então, Deus, eu tenho que pedir em nome de Deus, eu tenho que dizer conforme a tua vontade. Se eu não acreditar na vontade de Deus, agora não quer dizer que eu disse, eu quero, tu me dá e eu exijo, não é assim. Eu determino, não é assim. Quem sou eu para determinar ou mandar Deus fazer algo por mim? De maneira alguma. Quando o jovem se aproximou de Jesus e disse, Senhor, eu te suplico, vá à minha casa, a minha filha morreu. E ele suplicou a Deus. Deus poderia dizer, eu não vou, ou poderia dizer, vai que eu vou atrás, mais tarde. Ou então, Deus é que sabe todas as coisas. Passe aí, por favor. Quando é que Deus nos ouve? Jeremias capítulo 29, 12 e 3 diz, então, me invocareis, ireis e orais a mim, e eu ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Como me buscar de todo jeito, da maneira que você quiser. Não, a Bíblia diz que é quando buscar de todo o vosso coração. Mas, como é esse coração? Afligir a vossa alma. É quebrar o coração, o pensamento. Só pensar em Deus. Por isso que a maioria das vezes que Deus atende a oração dos seus filhos é quando ele está triste, desanimado. Quando Jesus Cristo estava no Getsêmen, ele rogou com o coração contrito e triste, Senhor, passa de mim esse cálice que não seja a minha vontade, mas que seja a tua. E aí Deus fez a mulher do governador sonhar, sair da casa dela, ir até o tribunal e disse, não mexa com Jesus, muito sonhei a esse respeito. Mas mesmo assim, Pilatos não quis ouvir a voz que Deus tinha feito para atender a oração de Jesus. E então eu preciso o quê? Quebrar o meu coração.
Me invocareis, orais a mim, e eu ouvirei a vossa oração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o seu pensamento. Agora, Deus só atende oração quando você tem um relacionamento com Ele. Eu passo o dia todinho brincando, curtindo, trabalhando, sem fazer nada. Passo a semana todinha sem fazer nada. Aí quando é fé, cai um negócio aqui, uma dificuldade, Senhor, me ajude. E chora, e reclama, bate os pés, menino mimado. E aí, quer que Deus atenda a sua oração sem você ter relacionamento com Ele. Não abria a Bíblia na semana, não veio à igreja na semana, não orou a Ele nem o dia. Quando cai um problema, aí agora começa a chorar, querendo que Deus atenda. O relacionamento, ele deve ser paulatinamente, dia após dia por dia. Sem relacionamento, não há entendimento de que você goste de Deus. E para finalizar, vamos aí, dizendo assim, quando é que uma oração se torna abominável? Lembra que eu disse que para comunicar no celular precisa ter crédito? E para Deus precisa também ter crédito. Se não tiver crédito com Deus, você ora e não passa dessa telha. Ora, não passa dos pés. Ora. E agora eu convido você a abrir a Bíblia para ler esse versículo. Provérbios capítulo 28, versículo 9. E diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, até sua oração não é aceitável a Deus. Quando você deixa de guardar os mandamentos, deixa de praticar os mandamentos, deixa de ouvir a Deus, a sua lei, você ora, está escrita nos livros do céu a sua oração. Mas por não ter um bom relacionamento com Deus, não fazer a vontade de Deus, por não aceitar as instruções de Deus, não querer nada com Deus, a sua oração é abominável. Ou seja, não se aceita. Porque eu não aceito a vontade de Deus, então Deus não vai fazer a sua vontade. Eu não aceito os mandamentos de Deus, eu não obedeço a sua vontade, então eu oro e não serei aceito. Quem já foi e fez, diz assim, é assim. O critério para que você receba um empréstimo tem que ser assim. Se você não seguir o critério, não é aceito na conjunção dos bancos para receber o empréstimo. Para ter o emprego, você precisa ter os critérios. Olha, nós estamos precisando de um jovem, 18 anos, ter um curso de computação, ter experiência no mínimo de 1 ano, e aí você consegue concorrer à vaga. Se você não tiver esse critério, não entrará ou concorrer à vaga. No céu também é assim. Se você não aceita os mandamentos, não aceita as vontades de Deus, não obedece à sua lei, não quer nada com Deus, então a sua oração, que é levada ao céu, é só registrada. E não vai ao céu. Eu me lembro quando eu trabalhei numa empresa, havia muitos currículos que as pessoas entregavam. E era assim. Do jeito que chegava, as pessoas faziam isso. Ó. E aí você orava, ai Senhor meu Deus, tomara que ele pegue meu currículo. E muitas vezes as pessoas, assim que pegava, fazia assim, ó, no lixo. Do jeito que vinha. E às vezes eu ficava chateado com aquelas pessoas. Por que tu joga? Não, porque já está lotado. Ai, não faça isso não, deixa esses currículos aí. Um dia tu chama, olhando aí, tu escolhe. Então, Deus, Ele quer atender a tua oração. Mas para isso, você precisa ter relacionamento com Ele. E neste momento eu convido você a ficar em pé e coloca aí no jardim, para a gente finalizar com um louvor. Nunca permita que a sua oração seja abominável, mas que a sua oração seja agradável a Deus.
E para cada dia você deve ir ao jardim de Deus. A cada dia você precisa se prostrar diante de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de vosso coração. Esse é o meu desejo, é o nosso desejo, para que o Espírito Santo de Deus venha tocar a nossa vida. Eu fui ao jardim bem a sós, aos primeiros raios celestes. Pude então ouvir doce e meiga voz, a voz gentil do Mestre. Que alegria sempre essa voz ouvir. Eu te amo, ó pecador, mesmo a morte lá sobre a cruz sofri, para ser o teu Salvador. Ouvi sua voz divinal em acentos muito suaves, que falava-me com ternura igual a voz gentil das aves. Que alegria sempre essa voz ouvir. Eu te amo, ó pecador, mesmo a morte lá sobre a cruz sofri, para ser o teu Salvador. Eu fico a escutar sua voz na vibrante luta terrestre, ao enfrentar o inimigo atroz, com amor ouvir o Mestre. Que alegria sempre essa voz ouvir. Eu te amo, ó pecador, mesmo a morte lá sobre a cruz sofri, para ser o teu Salvador. Amém. Amém. Diz a Bíblia: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido algum erro, sereis ser perdoado. E diz assim: confessai as vossas culpas um dos outros, e orai um pelos outros, para que sarei as vossas feridas. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Se está alguém doente, ore. Cada pessoa, ele alcançará a perfeição de Deus quando ele pratica diariamente a oração e a leitura da Bíblia. E aí haverá transformação em seus pensamentos e meus pensamentos. Fechamos nossos olhos. Senhor, nós vimos muitas passagens na Bíblia de homens que aos nossos olhos eram cheios de defeitos e pecadores. Mas mesmo assim o Senhor os ouvia pelas intimidades e os relacionamentos que Ele tinha contigo diariamente. Nós não somos diferentes desses e deles, ao ponto que nós muitas vezes não escutamos a Tua voz. Não nos deixe falando aleatoriamente, Senhor, que as nossas orações não passem do chão e nem do teto de nossas casas,
Mas ajuda, Senhor, como os discípulos que se aproximaram de Ti, em particular, e disseram a Ti, e perguntaram a Ti, ensina-nos a orar. Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar a falar contigo, de madrugada, pela manhã, à tarde, à noite, porque eu sei que na Tua palavra está escrito ali, eu amo o que me amas e que de madrugada me busca. Nos ajuda, Senhor, tão fracos e débeis pecadores como somos, e muitas vezes vivemos a nossa própria vida, comemos, bebemos, trabalhamos, curtimos, brincamos, e muitas vezes não demos espaços para conversar contigo. Muda esse quadro, Senhor, da rotina da nossa vida que nós fazemos e muitas vezes nós não lembramos de Ti. Até a noite, ao deitarmos, Senhor, pegamos no sono e Tu só olha para nós e fala: Tu não conversaste comigo hoje? Meu Deus, muda o quadro dessa igreja, que nós viemos ser não só homens e mulheres de oração na terça, nas quartas, nos sábados, nem nos domingos, mas em nossa casa, em nosso lar, no nosso trabalho, na caminhada, aonde estivermos, nós viemos falar contigo. Ó Senhor Jesus Cristo, que nos olhas dos céus e nos contempla e diz para todo o universo: esses são os meus filhos. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, não deixe que nós viemos descer a cova sem, Senhor, ter o direito da salvação garantida por Ti. Fortifica-nos, Senhor, cada manhã. Nos leva, Senhor, para casa, seguro, e nos dai uma noite maravilhosa, um amanhecer belo, uma semana de oração na Tua presença, em nome, por amor de Jesus. Amém, Senhor. A igreja de São Bernardo, né, agradece ao nosso diretor Humberto, né, por ter passado as belas mensagens e o conhecimento que ele adquiriu, né, conosco, né, que Deus cada vez venha abençoá-lo, né, um homem de fé, né, um homem batalhador que sempre, né, está aqui para nos ensinar e nos ajudar, né. Ele vai estar à porta para cumprimentar os irmãos, e eu desde já convido, né, a nós para a semana de oração. Amanhã, né, na quinta, começa às 7h15, e sexta também, 7h15. E no sábado começa às 8 horas, de 8 às 18 horas. Que você possa se preparar, né, no sábado, vir com a roupa mais confortável, né? Confortável, irmãos, né? Não relaxados, né? Mas confortáveis para a gente passar o dia todo, né? E amanhã vamos ter o batismo aqui do nosso irmão Pedro, né? O pastor vai estar aqui. E que possamos estar aqui, né? Para glorificar a Deus e para prestigiar, né, a festa aqui, né? Uma nova vida, né? Que Deus abençoe a todos desde já. E também prepare para o jejum, né? E também a Santa Ceia no sábado. Deus abençoe a todos.